Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre dermatite seborreica. Tem cura? Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais do Instagram, Facebook, também no Spotify e podcast. Pessoal, estou aqui com a farmacêutica Patrícia França, uma sumidade nos temas de princípios ativos e suas implicações no nosso organismo. Patrícia, eu gostaria que você se apresentasse para os meus seguidores aí do canal, porque nós vamos estar gravando uma série de vídeos para vocês. Olá pessoal, eu sou Patrícia França, farmacêutica bioquímica, gerente científica da Biotech Dermocosméticos. Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre dermatite seborreica. Bom, dermatite seborreica é muito frequente no consultório, né? Seja como queixa do paciente, que vem por uma descamação, aquela descamação que é incômoda, que está com uma roupa escura, né? E aí aparece aquela névoa na roupa, né? Ou então também, quando eu vou avaliar uma queda capilar, na verdade a gente identifica ali um processo, né, de desregulação do couro cabeludo. Isso, Patrícia, me ajuda a explicar aí para o pessoal do canal, da onde vem, né? Qual é a causa base? A gente sabe que está associado a uma desregulação do couro cabeludo em relação às suas defesas, a um excesso de oleosidade. E aí eu sempre falo para o pessoal que há sempre uma briga, que é, usa shampoo anti-oleosidade, né? Aí esquece de ter que hidratar o couro cabeludo. Então, igual eu falo pele acneica, a pele acneica é oleosa. Aí você lava, pô, ficou limpinho, tirei o óleo, você esquece de hidratar. Aí a pele entende que está seca e joga mais óleo. Fica aquela briga, aquele ciclo não efetivo de remoção de oleosidade e produção de óleo. E aí tem os micro-organismos oportunistas que levam às patologias. Então, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez no nosso canal. E vamos lá. O que é dermatite seborreica, farmaceuticamente falando? Bom, para nós, quando pensamos nesse desequilíbrio óleo, né, e água, hidratação, falta de hidratação e excesso de óleo, a gente sempre briga realmente pensando no equilíbrio. Então, quando você pega um paciente que tem esse desequilíbrio, né, da microbiota do couro cabeludo, a gente não pode esquecer que realmente você precisa tirar o excesso de oleosidade, mas o que está gerando essa oleosidade? Na verdade, são fatores intrinsecamente relacionados ao paciente, né, o estresse do dia a dia, né, o quanto ele dorme e mais do que isso, a própria exposição dele a esse ambiente super, né, poluído que nós temos hoje. Então, as micropartículas do ar, os poluentes ambientais que a gente fala, eles também comprometem essa homeostase do couro cabeludo, que é a pele. E se é uma pele, eu preciso tanto hidratar quanto remover essas partículas, essas substâncias que agridem o couro cabeludo. E aí a gente trabalha assim com substâncias que fazem isso, topicamente, como o Defense Scalp, né, que é um produto que atua equilibrando esse excesso de oleosidade, mas também sugerindo que os médicos usem um fosfolipídio de caviar, que a gente chama de FC oral, que é um ômega enriquecido com astaxantina e vitamina E, que vai fazer o quê? Desinflamar sistemicamente o paciente. Interessante falar. Agora, vamos esclarecer para o pessoal o seguinte: quando a gente fala de microbiota, pessoal, vamos fazer uma legenda aqui para vocês, que a Patrícia ela tem muito conhecimento, ela é muito técnica, né? Então, microbiota é um conjunto de bactérias que está no couro cabeludo da gente, é normal, tá? Aliás, nosso corpo é habitado por bactérias e fungos. A questão é que a gente tem um equilíbrio entre a bactéria boa e a bactéria ruim que fica aí nesse couro cabeludo. E aí, o desequilíbrio disso, né, pode haver uma manifestação mais acentuada das bactérias ruins, por exemplo, levando às patologias, às doenças. Mas é importantíssima a presença de bactérias no couro cabeludo, não é verdade? Vamos só dar um exemplo para o pessoal. Olha a importância, está num outro vídeo lá sobre estroboloma. Vou botar o link aqui embaixo para vocês assistirem sobre a importância do microbiota no intestino. Então, a assessoria, põe o link aí pra gente do vídeo do estroboloma. Pra vocês terem uma ideia da importância do equilíbrio das bactérias no organismo, acho que alguém que já passou por uma circunstância por uma infecção respiratória ou qualquer coisa, fazer uso de antibiótico. E qual é um sintoma, né? Colateral, um efeito colateral muito frequente quando você toma um antibiótico: diarreia. O que é diarreia? É um desequilíbrio gastrointestinal. Você está dando um antibiótico, então você está mexendo nesse equilíbrio das bactérias do intestino. Então tem uma manifestação clara para quem quer, fica uma curiosidade. Então,
é importante o equilíbrio das bactérias no nosso organismo, tanto no gastrointestinal, aí no vídeo que a gente explicou para vocês, e nós estamos falando agora de couro cabeludo. Então esse equilíbrio da bactéria boa e da bactéria ruim no couro cabeludo também é importante. E no couro cabeludo a gente tem os folículos, né? O folículo é a unidade produtora de fio que fica dentro da pele, e o folículo ele produz os pelos, né? As hastes, os fios, e na porção final do folículo nós temos as glândulas sebáceas, né? Que produzem o sebo, o óleo, que saem pelo mesmo ósseo de onde sai o fio, né? O cabelo. E a haste é a porção exteriorizada do fio, que vem desde dentro do queratinócito. Então, esse sebo que é produzido, essa oleosidade que é produzido, ele vem de dentro, do mesmo tubinho de onde sai o fio de cabelo. E aí, esse desequilíbrio das bactérias e o desequilíbrio na produção dessa oleosidade, desse sebo, leva a doenças do couro cabeludo, desde foliculites ou pseudofoliculites, até mesmo a dermatites descamativas, que é no caso a dermatite seborreica, que é o nosso caso, e também há processos inflamatórios locais, porque também se tiver entupimento por sebosidade deste ósseo, você vai ter ali processos inflamatórios locais, que também nunca é interessante um processo inflamatório local, correto? Perfeito. E o shampoo também que se usa, né? Qual é o tipo de shampoo? Você não vai usar um shampoo que você vai comprar numa drogaria. Você vai ter que passar com um profissional, como o Dr. Marcos, para poder saber qual é o shampoo ideal para você. Sim. Porque o veículo onde está o princípio ativo, né, a substância que os médicos prescrevem, que o Dr. Marcos utiliza na clínica dele, é muito mais importante também. Porque não adianta você ter um super veículo, né, uma super Ferrari, colocar um combustível ruim. Sim. Você vai ter problema na hora que você o desempenho deste carro, por exemplo. Sim. Então o veículo é como se fosse o acelerador de tudo isso, né? E aí entra nessa história, né, que às vezes você vai num dermatologista ou até num médico, num clínico geral, num pronto-socorro, num posto de saúde, alguma coisa não ambulatório, não especialista, vou até tirar o dermatologista que eu falei do não especialista, e ele passa lá às vezes um shampoo de cetoconazol, que é extremamente ressecativo. Exato. E aí pode até piorar a condição, né? Não que está errada a conduta, mas você não entender o ser humano, o paciente, da maneira integral e entender o problema dele, você pode melhorar no primeiro momento, mas daqui a pouco, a hora que você cessa o uso desse shampoo, você vai ter um rebote até piorado, né? Então a gente tem que entender todo esse equilíbrio. Porque se você tiver um desequilíbrio hormonal ou de qualquer natureza, esse sebo vai continuar produzindo. Se o organismo entender que está seco o couro cabeludo, ele vai despejar mais oleosidade. E se você estiver aplicando, na verdade, um produto, qualquer produto que leve à desregulação desse microbioma, né, desse equilíbrio das bactérias no couro cabeludo, você vai ter um problemão ali, né, entre produção de óleo, ressecamento, micro-organismo ali de maneira patológica, então fica uma situação bem complicada de se equilibrar. Então eu sempre falo, né, você falou de shampoo, sempre você tem que usar shampoo e condicionador, né? Nós vamos falar depois um pouquinho disso também, é interessante. Mas só para vocês saberem, o shampoo ele é um pH alcalino básico, né? E o condicionador é um pH ácido, para a questão de haste. Então, se você não fizer, já começa por aí que não existe shampoo 2 em 1, você tem como equilibrar isso, né? Uma fórmula só. Então, se você não usar, e hoje em dia tem mais tecnologia que é o pré-shampoo, o pós-shampoo, o pós-lavagem, tem um monte de formulação que a gente monta customizada para os pacientes, justamente para, num primeiro momento, tratar essa dermatite seborreica e, num segundo momento, manter o equilíbrio dessa homeostase, desse microbioma, para evitar a recorrência. Então, Patrícia, a dermatite seborreica tem cura? Tem cura e controle. Basta você usar ativos que conversem com o seu couro cabeludo e um veículo como por exemplo, a Biotech desenvolveu um veículo totalmente funcional mesmo, dedicado para os prescritores, para os médicos, que ele tem na sua composição compostos que não agridem esse couro, que é toxilados, os parabenos, substâncias químicas Sim. que levam a mais alergia desse ambiente, né? Então é muito importante passar com um profissional que entenda e respire esse universo, né, de cabelo, para que você tenha a melhor resposta clínica e não tenha um rebote.
né, que é voltar de novo com o problema, coceira, descamação, que é muito comum, como o doutor falou. Vai numa drogaria, às vezes está, né, achando que vai se automedicar. A automedicação vai te levar a uma exacerbação ou esconder um problema clínico que já está acontecendo há muito tempo. Exato, exato. Então, respondendo aí no vídeo, dermatite seborreica tem cura? Tem, mas principalmente controle, tá certo? E aí eu falo, o produto industrializado, não falando qualquer tipo de contraponto ao produto industrializado, é uma maneira de fazer a conduta. Mas eu prefiro muito mais a manipulação ou a farmácia de manipulação, porque a fórmula passa a ser estruturada, né? E aí então você passa a ter mais efetividade nesse tratamento, nesse controle, certo? Perfeito. Pessoal, deixe seu comentário, envie sua dúvida, porque é através deles que a gente gera nosso próximo conteúdo. Agradeço, Patrícia, por mais esse vídeo, um abraço e até o próximo.